Teríamos que fazer um programa especial para falarmos de economia nessa pandemia, porque muitas são as nossas dúvidas, tanto para a gente, que muitas pessoas estão desempregadas e têm uma dificuldade muito grande até em economizar ou em começar a se reinventar, quanto também para os empresários. É um momento delicado. O Jair está aqui com a gente hoje mais uma vez, ele é economista da Brava Capital e está sempre aqui conosco para nos orientar. E uma coisa que ele mesmo chamou a atenção quando nós falamos de alguns temas é justamente o uso da máscara relacionado à economia. Às vezes você não pensa naquilo que você está fazendo e que pode gerar, não é nem lucro nem prejuízo, mas pode gerar problemas maiores, né, Jair? A gente vai começar falando sobre isso, mas tem algumas coisas que o Jair falou com a gente aqui que também é importante você entender. Jair, boa tarde, querido. Obrigada por você estar com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, Kel. O que a máscara tem a ver com a economia diretamente? Muitas pessoas falavam da questão da saúde, né, e que a gente não deveria confundir desde o início. Quer dizer, hoje a mentalidade já mudou bastante, mas que nós não deveríamos confundir a questão de saúde e economia. E na realidade eu venho... Exatamente. Então assim, a gente vai ter que priorizar a saúde, né, e não a economia. Não sei se você lembra disso. Verdade. Eles colocavam dessa forma. A questão é que eu não vejo como essas duas coisas não estão relacionadas. Então muitas pessoas, quando falam de economia, falam talvez de finanças, são assuntos parecidos, mas não o mesmo assunto. E eu não vejo como a gente dissociar a economia, a economia da questão da saúde. É a mesma coisa, principalmente no momento em que nós vivemos hoje. Então, exemplo que assim, se as pessoas estão doentes, isso vai afetar a economia nacional, né? São os hospitais que estão cheios, é o pagador de impostos brasileiro. Trabalhando. Exatamente. Então, tem uma série de fatores aí que tem impacto direto na economia. Então, as pessoas não trabalham, as pessoas não consomem, as pessoas não recolhem impostos. E esses impostos, inclusive, a gente tem um ciclo, porque eles voltam, na realidade, para a saúde. E a saúde precisa desses impostos nesse momento. Então, as duas coisas são muito relacionadas. Correlação, hoje eu diria, próxima de 1, né, como a gente fala aí no setor financeiro. Uma pergunta de quem não entende desse assunto. O mercado também, porque hoje a fabricação de máscaras, tanto em casa quanto para empresas que não faziam coisas que não tinham nada a ver com essa máscara, isso também é economicamente interessante nesse período, já que é uma coisa que nós não temos sequer a perspectiva de deixar de usá-las. Isso cria um viés também diferenciado, que se torna uma alternativa. Claro que não resolve o problema econômico do país, mas acaba gerando também essa possibilidade, até porque se você usa mais, você vai estar mais protegido e, consequentemente, as coisas vão voltando ao normal com maior rapidez. Tem a ver também, Jair? Eu acho que tem muito a ver. Então, eu até mencionei aqui da última vez que a gente falou que eu vivi no Japão durante uma época, e minha mãe morava lá e a minha irmã também. E quando eu cheguei lá, eu vi as pessoas usando máscara. Eu falava, para quê? Por que elas usam máscara? Né? Para se proteger? Eles falaram, não, para proteger as outras pessoas, porque elas podem transmitir. Então, elas usam sim, porque quando você recebe, eu tive que estudar um pouco, eu estudei mais isso do que economia para entender o impacto que essa questão tinha na economia, né? E eu escrevi um artigo sobre esse assunto também, recentemente. E a resposta, lá, por exemplo, na Ásia, eles usam muito para se proteger da poluição e, obviamente, de vírus, entre outras coisas, tá? Mas o maior uso dela, na realidade, é para proteger as outras pessoas. Então, esse é o impacto que tem. Quando a gente fala de questão econômica, você vai perceber no meu artigo que as pessoas vão falar sobre a questão de produção de máscara, mas não está no faturamento, acho que, das máscaras. Vamos pensar o seguinte aqui, coisa rápida. Os ventiladores são caros, não é verdade? Então, quer dizer, um leito de UTI, ele é muito caro, né? Para o pagador de imposto brasileiro, né? Para a gente manter isso daí. Para quem, obviamente, não tem lá condições de ter o médico particular, ele vai usar a rede pública. Então, tudo isso custa também para quem paga imposto hoje no Brasil. Muitas outras, rastreamento, como se faz na Coreia, como se faz nos países mais desenvolvidos. Isso é caro, saber onde está a pessoa infectada, né? Para você poder isolar. Isso também é caro. Já as máscaras não são tão caras assim. Algumas pesquisas mostram, inclusive, que a mais simples, ou por exemplo, você colocar um pano de prato, né, na frente do nariz e da boca, já na realidade restringe ou evita em até 60% a probabilidade de você não passar essa infecção para alguém, não é verdade? Já uma máscara um pouco melhor pode chegar até 90% ou 95% de probabilidade. Todos os outros medicamentos ou todas as outras formas que a gente vem estudando de combate ao Covid não conseguem chegar nesse índice de probabilidade de você impedir,
na realidade, a transmissão do vírus para as outras pessoas. Então, eu tenho sido um defensor das máscaras desde o início. E é óbvio que, quanto menos você propaga o vírus, menos pessoas infectadas, isso custa menos para o erário, isso custa menos para o Brasil, e as pessoas voltam a trabalhar, e as pessoas voltam a consumir com base nessa renda. E nós ainda não temos essa consciência, na verdade, você acha que ainda falta um pouquinho dessa consciência financeira também, nesse sentido? E a gente não consegue entender muito bem essa importância? Há 3 meses atrás, eu estou dividindo meu tempo entre São Paulo e o interior de São Paulo, né? Eu vim para São Paulo há 3 meses atrás e quando eu cheguei aqui eu vi muitas pessoas sem máscaras na rua. Aí eu olhava aquele negócio e aumentando cada vez mais, né, lá o índice de infectados e de pessoas que infelizmente vieram a faltar por causa dessa transmissão aí, por causa do vírus. Isso me assustou muito. Daí eu voltei para o interior. Quando eu vim para cá de novo, eu já percebi que as pessoas já mudaram, exatamente. Então, a cada 10 pessoas, 8 usavam. O que eu percebi é que ainda existia alguma aglomeração. Então, isso também tem um impacto muito forte na questão da transmissão. Mas eu acho que as pessoas já começaram a entender. Então, assim, o fato mas assim, muito focado na questão da doença. Agora, quando as pessoas entenderem que, obviamente, você usar máscara, você já consegue vir aqui, por exemplo, né, com todo o protocolo que nós tivemos hoje aqui para a gente poder ter essa conversa. Quer dizer, eu entrei de máscara, tinha o álcool gel. Isso aqui já ajuda bastante na questão da redução da transmissão e, obviamente, na retomada do crescimento econômico. E outra coisa que eu quero te perguntar para a gente finalizar. O mercado está otimista ou pessimista para este segundo semestre e, consequentemente, também para o ano que vem? Porque a gente sabe que as coisas vão reengrenar com um pouquinho de demora. O mercado, eu acho que ele está, inclusive, extremamente otimista. Você vê uma bolsa aí que muitos falam que está barata, mas a bolsa, se você for pegar e comparar com os anos anteriores, ela está batendo recordes históricos, né? A pessoa física brasileira que já não tem um acesso a um retorno fácil como tinha antes, quando as taxas de juros eram mais altas, estão buscando a bolsa, por exemplo, e alguns investimentos alternativos. Então você vê uma série de investimentos ou pessoas, né, empresas e a economia no geral, se posicionando de tal forma a esperar um crescimento econômico. O que eu entendo que ainda é um pouco cedo. É igual eu te falei, a gente ainda está discutindo as máscaras. Eu ia começar a falar e me perdi um pouquinho, mas há 3 meses atrás eu tinha conversas com pessoas que eram pessoas cultas, pessoas estudadas, que se recusavam a usar as máscaras, por exemplo. Por que isso? Porque elas entendiam que era alguma espécie de invasão ou uma espécie de... exagero. Ou então elas entendiam que você estava invadindo, né, ou de uma certa forma prejudicando a liberdade dela, de decidir se ela deveria usar a máscara ou não. Então, assim, a gente já passou por tanta coisa na história para chegar até aqui, entre guerras e crises, entre outras coisas, e você acha que realmente usar uma máscarazinha vai... Por mais que você não acredite, né, no que isso vai te prejudicar? Se você tem a chance de ajudar alguém, entender, né? você tem que usar. E agora você acredita que nesse final o que a gente pode esperar nesses últimos 6 meses do ano, começando o mês de agosto agora? Olha, essa retomada, ela está muito imprevisível em todas as frentes. Então, a pessoa que fala, olha, o dólar vai chegar a tanto em 1 ou 2 meses, a gente tem uma previsão do dólar, tá? A gente acha que o real, lá na Brava, a gente entende que o real ele é desvalorizado. A gente tem mais um artigo recente também que a gente escreveu falando sobre isso. E o dólar hoje, então, ele está sobrevalorizado se comparado ao real. Então, essa já é uma espécie de uma previsão. E essa é uma tendência que continua até o final do ano? O real cair... Ele deveria cair e até o ano que vem a expectativa é que ele chegue para baixo dos R$5 pelo menos. Tá? Mas a gente está num momento tão difícil onde em alguns lugares do mundo você já vê uma terceira onda, né? A gente vem discutindo no Brasil uma segunda em alguns lugares, aí as pessoas já falam de terceira onda do vírus. Então acho que é muito cedo para fazer previsões, as coisas ainda estão muito incertas. Mas o mercado como um todo, obviamente não é só eu que tenho que determinar isso, o mercado como um todo se encontra relativamente otimista. Isso é o que vale a pena continuar tentando, né? Mas Jair? A gente não pode parar, Não né? pode. Não pode. A economia tem que continuar, as pessoas têm que voltar a consumir. Eu acho que a gente já se adaptou, teve um tempo para se adaptar e agora a economia deve paulatinamente voltar, mas com cuidado, né? E com muito planejamento e sincronia. A gente tem um problema hoje no país, né? Você tem a questão federal, né? Você tem o estado, você tem o município, e eu venho defendendo desde o começo também, como a gente falou na outra entrevista, que deveria ter essa sincronia não só de Brasil, mas uma sincronia global, onde as pessoas adotassem as mesmas ou estratégias pelo menos similares para combater a pandemia. Eu vou deixar os contatos do Jair. Você sabe que
Depois, se você quiser olhar lá no nosso canal do De Bem com a Vida TV, o Jair ele veio aqui há uns 10 dias antes de começar mesmo a surgirem os casos aqui no Brasil. Ele falava exatamente isso, da necessidade de um planejamento mesmo e de um consenso para que nós não passássemos o que nós estamos passando. Era a nossa esperança quando ele falou sobre isso e nós não tínhamos nem ideia do que viria. Então é muito importante, ele é mestre em economia, é muito importante que você, independente, você pode falar, eu tenho tão pouco dinheiro, não interessa. O que você tem é seu e a responsabilidade é sua no que fazer com ele para que você não perca, mesmo que você não ganhe muito, para que você não perca. E se você tem, para que você faça multiplicar, porque quando você multiplica como empresário, você gera empregos, gera trabalho. Isso é muito importante e esta engrenagem não pode parar. Ele pode te orientar nesse sentido, eu vou deixar os contatos dele. Pelo Instagram você conhece melhor o trabalho da Brava, que é Brava Capital. Mas lá no site, além dos artigos que eles escrevem, tem vários lá, que ele até citou aqui para a gente, outros que eu também vi, que ele já tinha passado também para mim, tem muita coisa lá para te ajudar. Lá no site, que é o bravacapital.com. Jair, obrigada, viu? Volta sempre. Agradeço, eu sei que agora nessa sua vida interior, São Paulo é mais difícil, mas uma alegria ter você com a gente. Vai ser um prazer.